eu julgo importante dizer que a colônia alemã em Juiz de Fora, ela não foi apenas mais uma colônia instalada no século XIX no Brasil. Juiz de Fora foi uma das principais colônias alemãs estabelecidas e uma das que mais se desenvolveram. Mas essa história, ela está ligada diretamente à história de estradas. A nossa região, a região da Zona da Mata, ela teve como primeiro caminho o Caminho Novo, que foi aberto ainda no início do século XVIII por Garcia Rodrigues Pais. Garcia Rodrigues Pais era um teuto-descendente, ou seja, ele era neto de um barão alemão. Já nesse primeiro momento da história de Juiz de Fora, que está ligada ao povoamento da região, nós já recebemos a contribuição de um teuto brasileiro. Ainda no século XVIII, nós temos a abertura da Estrada do Paraibuna, aberta por Henrique Guilherme Fernando Halfeld, um outro alemão contratado pela província do estado de Minas Gerais para abertura e estreitamento da capital da província, a então Vila Rica, hoje Ouro Preto, a capital do Império, o Rio de Janeiro. Já na metade do século XIX, nós temos a abertura da Estrada União Indústria, que foi estabelecida pela Companhia União Indústria. Companhia esta fundada pelo Mariano Procópio Ferreira Lage. A Estrada União Indústria, ela teve um papel fundamental na vinda dos imigrantes germânicos. Porque Mariano Procópio, além de ter ido buscar na Europa, ele foi precisamente na Alemanha, em busca dessa mão de obra especializada, trazendo em 1856 os primeiros artífices alemães, que eram aproximadamente 150, entre engenheiros, artífices e operários especializados. E em 1858, que é quando vêm realmente contratados para trabalharem na companhia, na estrada e também para constituírem a colônia agrícola Dom Pedro II. No aspecto agrícola, ela já havia sido fadada a não se concretizar. Até pelo visto de grande parte desses imigrantes que chegaram em 1858 também serem artífices, também terem profissões, serem profissionais especializados. Com isto, eles começam a criar em Juiz de Fora, a fundar em Juiz de Fora, vários estabelecimentos industriais, como o primeiro curtume industrial de Minas Gerais, que é o Curtume Crambeck. Nós tivemos também o Curtume Sureiros. Tivemos também o Curtume Poço Rico, fundado por Valdemar Frês. Nós tivemos 9 cervejarias funcionando simultaneamente em Juiz de Fora, malharias, mecânicas. Com o estabelecimento dessas indústrias, esses imigrantes começam a desenvolver e a impulsionar a economia da região, o que vai trazer futuramente vários tipos de benefícios para a cidade, como por exemplo, melhorias no espaço urbano, a criação do primeiro transporte público urbano de Minas Gerais, que era o bondes movido a tração animal, primeira iluminação pública também de Minas Gerais através de lampiões de querosene. Tudo isso são empreendimentos que tiveram a participação desses alemães e teuto-brasileiros e também atraindo outros investidores nacionais e internacionais para a cidade de Juiz de Fora. Com o estabelecimento desses imigrantes alemães e com o sucesso que eles atingiram num espaço pequeno de tempo, criou-se em Juiz de Fora uma pequena elite alemã. E essa elite alemã, ela tinha como lazer, frequentar os parques das cervejarias aos domingos. Um desses parques de cervejaria era a cervejaria Dois Leões, de propriedade do senhor Carlos Stibler. O senhor Carlos Stibler, influenciado por um outro alemão de nome Hans Rappel, decide instalar no salão de festas da sua cervejaria alguns aparelhos, que foi uma barra paralela, argolas e trapézios, além de um boliche. Esses aparelhos começaram a ser utilizados pela juventude que frequentava o parque da cervejaria, principalmente a juventude alemã. E esses jovens, já em 1909, resolvem então criar uma agremiação esportiva, dando origem ao Turnerschaft Clube Ginástico de Juiz de Fora. Aqui em Juiz de Fora, o primeiro centro dos alemães, os descendentes, foi na Praça Agassiz, ou Rua Dom Pedro hoje, a Igreja Luterana de Juiz de Fora. Essa igreja abrigou não só a parte
religiosa como também social esportiva, que tinha casa social, ainda tem até hoje ao lado, e aquilo que era denominado em alemão Jungschar. Jungschar era a mocidade alemã social. E ao lado foi fundado também pelos descendentes de alemães o Kegel Club Juiz de Fora, ou seja, o Clube da Bola. Dali saíram os elementos com a finalidade de fundar o Clube Ginástico de Juiz de Fora, denominado o Clube dos 4 Fs, firme, forte, franco e fiel. O Clube Ginástico começou com a denominação de Turnerschaft, em alemão, que traduzido significa um turno de ginastas. A partir do momento que são organizados os primeiros estatutos e essa agremiação, que é o Turnerschaft, começa a atrair a atenção de outros jovens da cidade, o que faz com que o clube aumente o número de membros que frequentava o Parque da Cervejaria e automaticamente as suas atividades. Em 1912, o então presidente da Liga Mineira contra a Tuberculose, Dr. Eduardo de Menezes, convida o clube para criar um estabelecimento modelar de cultura física, o que faz com que o clube possa adquirir novos aparelhos e ir para um espaço dentro da Liga Mineira contra a Tuberculose ideal para a prática do esporte. O clube então se transfere para onde hoje nós conhecemos como Avenida dos Andradas e onde temos o Hemominas. A gente tem no ano de 1910 a criação do primeiro estatuto do clube ginástico. As categorias, de sócios em 1910 eram divididas em 3 classes. Eram os sócios ativos, que participavam efetivamente da ginástica, os sócios passivos, que não faziam a prática da ginástica, mas que participavam das reuniões, quando tinha Assembleia Geral Ordinária, ou de festas comemorativas dentro do clube ginástico. E os sócios honorários, que eram sócios homenageados, escolhidos pela diretoria do clube. Em 1937 que a gente encontra impresso um estatuto do clube. Comparando esses 2 estatutos, a gente percebe um aumento da idade necessária para a prática da ginástica. Ela passa a ser entre os alunos que tinham entre 18 e 40 anos de idade, que eram tornados sócios ginastas. Dentro do clube também, na parte administrativa, a gente tinha as divisões de comissões. A gente tinha as comissões para a festa junina, comissão para obter lucros para a compra da bandeira e confecção, comissão para a organização do estatuto. Então, as tarefas do clube eram divididas em comissões que eram divididas entre os diretores do clube, em algumas ocasiões divididas entre os próprios alunos. Dentro do clube ginástico, nós tivemos inicialmente 2 ginásticas, a alemã e a ginástica sueca. A ginástica alemã, ela surge junto com outros movimentos ginásticos, em alguns países como a França e a Suécia. De certa forma, eles tinham algumas características semelhantes, como regenerar a raça, promover a saúde, desenvolver a moral e a força. Além da ginástica alemã, nós tivemos também a ginástica sueca, que ela era dividida em 4. Era ginástica com objetivo pedagógico, objetivo militar, estético e médico. E após alguns anos começou a se desenvolver aqui denominado ginástica calistênica. Essa ginástica calistênica, ela tem como base a ginástica desenvolvida dentro do movimento sueco e associado a esses movimentos da ginástica sueca, tem se aliado a ela o ritmo, a harmonia dos movimentos. Uma ginástica desenvolvida principalmente na América, que começou a ser muito difundida dentro do clube ginástico, principalmente após a compra do primeiro piano no clube ginástico, que foi em 1926. O piano era o seguinte, o piano foi doado pelos Kranbeck, mas como ele não era de corda cruzada como esse, nem de cepo de metal, ele não era tão possante assim. Então a minha sala de visita tinha uma porta que dava para o salão. Aí o piano não ficava assim. Ele ficava de lado para o som sair
do salão e a gente vê os rapazes, né, e as moças aqui vinham aqui. A ginástica era calistênica, corretiva, entendeu? Não era culto ao corpo. Muita respiratória por causa do Instituto da Tuberculose, que era perto. Ficavam todos em fila, começando do menor ao maior, em qualquer faixa etária. Papai dizia, atenção, em frente, marcha, a gente então começava a tocar. Aí a gente ficava marcando o passo, até todos chegarem no lugar. Então o papai dizia, atenção, alto! Entendeu? A gente então parava e daí começava as séries deles de ginástica. Acabava essa ginástica, volta-se a calma. Existia o exercício respiratório. Entendeu? Inspirar. Então, inspirava. Depois começava outra série. Um atrás do outro, é 1, 2, 3, 1, 2, 3, só aquele negócio. 1, 2, 3, e o cara no piano, tá, tará, tará, tá, 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 tará. E a gente ia fazer ginástica, né? Para aquecer para o basquete. A ginástica obrigatória era antes da gente começar os treinos de basquete. E era ritmada, na base do piano muito bem tocado, e dava uns 10 ou 15 minutos. Quem chegasse atrasado estava excluído do basquete. Além dessa ginástica obrigatória, a gente fazia aparelhos lá. A ginástica é diferente dessa de hoje. Hoje os termos são totalmente diferentes. E a ginástica, quem dirigia a parte de ginástica era o professor Caetano Evangelista, que era o chefão nosso do clube de ginástica. Uma ginástica ia por aí afora. Depois todas as ginásticas comuns são até hoje, só que hoje já modificou muito a maneira de fazer a ginástica. Era mais pesada, mais forte. Hoje é muito menos. Em 1914, com a deflagração da Primeira Guerra Mundial, nós temos uma série de perseguições a esses alemães. Então, é proposto a mudança do nome, o abrasileiramento do nome Turnerschaft, e é quando ele passa a se chamar Clube Ginástico de Juiz de Fora. Também, em consequência da Primeira Guerra Mundial, é a chegada no departamento de ginástica de um nome que ficou ininterruptamente durante 43 anos à frente do Clube Ginástico, que é o Caetano Evangelista. O Franz Rappel, que era o presidente do clube, pediu ao papai, como o melhor atleta que era, que ficasse, entendeu? Respondendo pelos alemães, e eles deram no pé, porque estavam sendo perseguidos, né? Aí o papai ficou com 20 e poucos anos, né? Como melhor atleta, gostava. Com isto, durante os anos que se seguiram, Caetano Evangelista foi realmente o que nós podemos dizer de a alma do clube ginástico em Juiz de Fora. E o grande responsável pelo surgimento de esportes coletivos dentro do clube e dentro da cidade. Já nos finais da década dos anos 20, nós tivemos o início da inserção esportiva no clube ginástico, com atividades de vôlei e basquete. A gente teve o escotismo, nós tivemos a esgrima, nós tivemos o boxe. Nós encontramos também atividades de atletismo. Dentro do atletismo, a gente tinha atividades como arremesso de peso, lançamento de dardo, salto em altura, salto em distância e salto com vara. Foi a partir das atividades esportivas que o clube passou a ter um maior número de alunos, chegando até mesmo em 1940, ter um número superior a 1.000 alunos ao mesmo tempo dentro do clube ginástico. Com o desenvolvimento das atividades do clube ginástico, ele passa a atrair
a atenção e também começa a consolidar-se como uma instituição esportiva. Ele também promovia intercâmbios com outros clubes ginásticos de outros centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, enfim. O clube tinha uma atividade esportiva e um espírito competitivo muito acentuado, até pelo fato de sempre ter formado bons atletas. As segundas e quintas eram as aulas das moças e das meninas, e as terças e sextas dos rapazes e dos meninos. E no sábado e nas quartas, às vezes a gente treinava à noite. Os rapazes iam para treinar com a gente, para a gente poder competir um pouco melhor. Aos domingos de manhã tinha também o movimento no clube, das 8 ao meio-dia. Quando eu estudava no Estela, o Sr. Caetano era nosso professor de ginástica. Em 1945, mais ou menos, o Sr. Caetano me convidou para entrar no clube ginástico. Então eu entrei, frequentei uns anos, fazia parte do time de vôlei de lá. Joguei umas vezes, torneios, né? Fazia parte. As moças jogavam vôlei e o clube era totalmente fechado. Era proibida a presença do elemento masculino. Eu lembro direitinho que a gente, às vezes querendo ver o vôlei, tinha que olhar pelas frestas, porque era proibido a convivência no mesmo horário. Só fez ginástica, daí parava e passava para o basquete. A gente jogava basquete até 10 horas, terça e quinta, das 8 às 10. Era uma quadra coberta, uma construção muito boa, dividida num campo de basquete que não tinha talvez as dimensões totais de um campo de basquete. E tinha no canto a aparelhagem, né, que era obrigatória a ginástica também, quase obrigatória a ginástica de aparelhos. Lá fora tinha uma quadra externa, né, que quando chovia era um desespero para a gente não podia jogar. E às vezes a gente pegava os rodos, pano para enxugar a quadra, porque era uma verdadeira tara o basquete. Quando chovia, a gente jogava no 2º batalhão, que lá era coberto e tinha mais espaço para o pessoal poder ficar. Eu comecei no Clube Ginástico Juiz de Fora em 1936, nas modalidades de 2 vezes por semana ginástica, terças e sextas, ainda lembro. E após a ginástica tinha aquilo que a gente chamava uma pelada de basquetebol. Ali que eu dei os meus primeiros passos de basquete para a vida, que foi o esporte que eu mais pratiquei. Era o ajuntamento dos 20, 30 num campo só, quando devia ser muito menos, mas todos atrás de uma bola e querendo praticar o basquete. Ali começou para nós o basquete de Juiz de Fora. E nós começávamos o basquete com o juvenil. Era disputado na cidade, e a cidade toda ia às quadras. E o nosso juvenil foi 8 anos campeão invicto. O campeonato de Juiz de Fora de basquete, ele era realizado com o juiz do Rio de Janeiro, nas partidas principais. Os campos, as quadras lotadas. Nós éramos mais ou menos em número, talvez, de 6 clubes que disputavam o campeonato de basquetebol. Existia, na ocasião, um fanatismo grande em cada clube. Juiz de Fora teve no Olímpico a torcida maior de todos os tempos. Era uma torcida aguerrida, o esporte tinha uma grande torcida. O Tupi tinha outra grande torcida que o futebol levava. Então havia muito isso. As brigas tinha Tupi Esporte. Aí o negócio era feito Flamengo e Vasco. Era uma coisa muito interessante. O basquete fazia a turma ficar amiga. Na quadra não, né? Na quadra a gente disputava para valer. O Sr. Caetano, eu lembro muito bem que ele fazia a gente, mesmo derrotado, cumprimentar os adversários. Ele ensinava a gente também a saber valorizar o adversário e saber perder. Agora, nós não podemos omitir a presença do Eider Santos, que faleceu muito prematuramente, que era um técnico
de basquete que assumia o basquete quando ele era disputado fora, os campeonatos. Esse é o clube principal do clube ginástico. Essa quadra é do clube ginástico aqui no Lago Riachuelo, hoje já extinta. E esse time é aquele, está aqui o nosso presidente Ivan Ribeiro e os jogadores, Paulo Garcia, Eider Santos. E eu estou aqui, modestamente, que na ocasião eu era capitão do time, como sempre fui no esporte, a vida inteira. A gente tinha intercâmbio, nós jogamos com a América, Tijuca, no Festival da Primavera no Rio, que era lá no ginásio de Niterói, a gente desfilou lá. Muita gente vinha aqui, o Grambler também, muito intercâmbio. O papai levava o pessoal, não só do Grambler como do clube, a Belo Horizonte para jogar com o Minas Tênis Clube. Muito intercâmbio mesmo. Um clube, veio o Flamengo, que era o campeoníssimo do Brasil, a gente viajava muito, sul de Minas, Volta Redonda, ia ao Rio. Quando começava o ano, havia uma parada. Esta parada saía lá da Avenida Rio Branco. E quem organizava essa parada era o papai. Cada colégio vinha com a sua bandeira. E entravam todos pelo esporte, era uma beleza. Eles entravam pelo esporte, a banda de música tocando, eles davam a volta, entendeu? Ficavam assim na frente, os times todos, né? E faziam-se então um torneio dos universitários. Era uma briga danada, né? Uma rivalidade, odontologia, engenharia, medicina, era uma coisa. As Olimpíadas Universitárias levavam a moçada para jogar. Nós que fomos universitários também levávamos uma vantagem, porque a gente ia julgar sabendo mais do que os outros alunos universitários, né? Isso punha a gente para cima, levantava o ego da gente por ser um dos melhores nas Olimpíadas. As festas juninas lá em casa eram as festas assim mais afamadas que tinham aqui. Quadrilha, entendeu? Então tinha essa parte social também. Tinha baile. E eu ficava lá sentada vendo o pessoal dançando, entendeu? E todo mundo muito alegre. E os pais deixavam porque sabiam que tinha a família tomando conta, né? Então as festas juninas eram assim maravilhosas. As quadrilhas foram assim lindíssimas, muito bonitas. Naquela época, tudo que era de criança a gente tem saudade, né? A saudade do basquete é aquele portão que quando a dona Neném, mulher do seu Caetano, para indicar que o portão seria aberto para a meninada entrar, acendia uma luz, então era aquela gritaria. Era muito bom mesmo. É aquele negócio, quando começamos, não é igual hoje, todo mundo é convida, né? Tem 1000 pessoas lá para jogar basquete, 1000 para jogar bola, né? Antigamente catava assim, ó. O basquete para você jogar, às vezes você tinha que telefonar para o cara, você quer ir lá hoje à noite, ó, 9 horas ele vai lá para jogar. Tinha que chamar o sujeito. Não tinha esse interesse que tem nos esportes hoje. Uma pessoa íntegra, um líder sem ser ditador, um grande educador, muito amoroso, muito bom chefe de família. Seu Caetano é uma pessoa admirável. Gostava dele demais. Lá no colégio, os irmãos, as meninas, todo mundo gostava muito do seu Caetano. O seu Caetano, além de carinhoso, era rigoroso. A relação do seu Caetano era de uma certa distância que a gente tinha, né, pelo respeito a ele. Ele era um pouco severo. Ele gostava das coisas direito, fazia ginástica direito. Depois podia brincar à vontade. Postura ímpar, ele era circunspecto, usando o termo próprio. Ele era abnegado nos esportes, gostava demais de todos os esportes. Eu ficava assim, muito orgulhosa de ver o papai, porque ele é lançamento de disco, de dardo, levantamento de peso, argola com alça, trapézio, paralela fixa, cavalo sem alça e com alça.
salto de vara, tênis, tudo isso papai praticou. A iniciação toda foi o professor Caetano Evangelista, é a figura principal do nosso esporte em Juiz de Fora. Caetano Evangelista também sagrou-se campeão brasileiro de ginástica e vice-campeão sul-americano. Também participou da seletiva das Olimpíadas da Antuérpia em 1920. Ao longo dos 70 anos de existência do Turnerschaft, houveram situações de grande dificuldade. Porém, algumas se acentuaram. A área, o espaço físico utilizado pelo clube ginástico não era de propriedade dele, não era uma sede própria. Por isso, o Estado requisitou durante vários anos, chegando até mover um processo contra o clube ginástico a fim de retirá-lo daquela área. Nós temos também a abertura da rua Barão de Cataguases, aquele trecho entre a Avenida Rio Branco e a Avenida dos Andradas, que acabou por eliminar a quadra de esportes onde era praticado o vôlei e o basquetebol. O clube ele perdeu esse espaço aberto e passou a ter que desenvolver as suas atividades somente no espaço fechado, no seu salão. Após esse período, começou-se uma dificuldade em trabalhar as atividades esportivas como o vôlei e o basquetebol. E isso acabou por dificultar o desenvolvimento desses dois esportes, sendo o basquete eliminado do clube ginástico, tendo o vôlei ter que ser praticado dentro desse salão, junto com a ginástica de aparelhos e a ginástica que era desenvolvida. Nós também temos como grande, talvez, o momento mais difícil, até pela identidade que foi criada, que é o falecimento do Caetano Evangelista. Com seu falecimento em 1961, assume o seu auxiliar de ginástica, Ítalo Pascoal Luiz. O Ítalo Pascoal Luiz, ele foi o último diretor do clube ginástico e pegou, de certa forma, um período com muitas dificuldades, mas ele continuou tentando desenvolver as atividades do seu professor de ginástica, Caetano Evangelista. Foi indo, o Ítalo também lutou, todo mundo lutou e acabou-se. O que era doce acabou, terminou, não houve jeito. Também existe a falta de alunos, com o surgimento de vários clubes na cidade. Esses alunos começam a se dividir entre outras associações, entre outras agremiações. Associado a isso, outros clubes da cidade ofereciam práticas esportivas competitivas. Então a juventude que estava dentro do clube ginástico, exercendo suas atividades, passou a se interessar por outras, querendo não só a atividade de demonstração, mas atividades competitivas também. Em 1979, acontece o término das atividades do clube. O clube encerra definitivamente o seu ciclo de história, de realizações e de contribuição para o esporte em Juiz de Fora. O clube ginástico também influenciou no surgimento de outros clubes existentes em Juiz de Fora. Depois do clube ginástico, vieram o esporte, o Olímpico Clube, veio o Circo Militar, Tupi também, era mais futebol, mas Tupi, e o Dom Pedro II. Mesmo após o encerramento das suas atividades, em 1979, o clube manteve a contribuição no esporte da cidade, doando todos os seus aparelhos para 3 instituições da cidade: a Academia de Comércio, o Instituto Viana Júnior e a Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ali começou a história toda, sabe? Eu tenho a impressão que todos os 3 esportes começaram, não digo comigo, mas no meu tempo, porque não tinha clube em Juiz de Fora. Porque quando eu nadava, por exemplo, eram 6 para nadar. Então o técnico nadava também, porque não tinha gente. Acho que foi tudo, porque ali era, como se diz, o esteio de tudo. Ele fazia os atletas ali. Ninguém me enganou em Juiz de Fora durante anos e anos. Ninguém me enganou. Fui perder no Rio no Campeonato Brasileiro de 38. Tive 3º lugar, 200 metros de peito. O ginástico é que produzia
Os jogadores que às vezes saíam, iam para o Olímpico, iam para o esporte. Ela era a importância em Juiz de Fora. Não existia um outro clube similar. Não é à toa que até hoje, né, a gente venera o clube ginástico. O clube ginástico, nessa ocasião, era um dos melhores clubes de esporte da cidade. Tem muita lembrança daquele tempo, muita saudade. Foi uma época muito boa da minha vida. A grande importância do clube ginástico foi exatamente o aprimoramento físico nosso. Então nós fomos evoluindo, crescendo, e isso foi um fato determinante e maior. Então essa foi a finalidade, esporte. O clube ginástico lembra lições que a gente teve de vida, a alegria que a gente teve de participar, as disputas. O esporte é muito importante na vida da gente. O esporte faz a gente crescer, faz a gente lutar pela vida. Para mim não existe coisa melhor na vida, é minha cachaça. É esporte.